Olá meninas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos capítulos, para a gente concluir esse módulo 2 para aprendermos, sermos fortes no espírito. Nós já aprendemos o poder da música, que quer dizer o quê? Que nós já aprendemos a importância da música. Nós já aprendemos que não é qualquer louvor que nós devemos ouvir, não é qualquer música que nós devemos ouvir. Nós já aprendemos a ser confiante em Deus, a ter paz e entender que Deus é que nos capacita. Nós já aprendemos a ter um coração saudável, na verdade, a não guardar rancor nem dor em nosso coração, porque isso afeta a nossa imunidade e Satanás usa dessas brechas para corromper o nosso coração. Nós já aprendemos um pouco sobre a nossa natureza de mulher. Nós fomos criadas para sermos mansas, amorosas, mas não fracas, amorosas, ter mansidão no falar. Nós já aprendemos a sermos poderosas através da nossa calma, da sabedoria. E agora nós vamos aprender com o módulo 6, apaixonada. Nós vamos aprender agora a ter cautela, a controlar as nossas emoções. O nosso livro aqui para estudo encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, e diz assim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Aqui o Senhor, ele alertou Caim. Ele alertou que a sua desobediência iria abrir uma brecha para a maldade. E acabou que ele não ouviu, ele matou o seu irmão. E quando chega ali no versículo 13, que ele se arrepende, mas já é tarde demais. A paixão, ela revela o que é importante para nós. Precisamos governar nossas paixões, precisamos governar nossa alma, porque a nossa alma é que faz com que a gente caia, com que a gente peque. E controlando a nossa alma, o nosso espírito vai prevalecer. E daí vai vir coisas boas, porque o nosso espírito é a essência do Senhor em nossos corações. No capítulo 7, a adoração é mais do que uma canção. O livro para estudos encontra-se no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz assim: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Falamos sobre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O louvor e adoração é mais do que uma disciplina espiritual. Nós somos enchidos pelo poder do Espírito Santo quando cantamos em voz alta e fazemos música no nosso coração. A adoração também é deixar transbordar de forma natural o amor do Senhor. Isso aí a gente já aprendeu também lá para trás, Porque quando nós estamos buscando ali o Senhor, se Deus é amor e nós estamos buscando ali o Senhor, isso tem que transpassar. Isso vai transpassar de forma natural, sem que nós forcemos a barra, não é verdade? Capítulo 8, autoridade espiritual. O livro de estudos é 2 Timóteo, versículo 1 ao 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Nós precisamos de ter autocontrole. E se não tivermos, vamos buscar o Senhor, espírito de fortaleza. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Ele para que venha nos capacitar. Lembra? É o Senhor
que nos capacita. É Ele que vai nos moldar, é Ele que vai nos treinar. Esse texto aqui, ele tem alguns pontos que eu achei que vale a pena a gente ressaltar. Eu vou fazer aqui a leitura para vocês. O Espírito Santo transmite poder, amor e autocontrole para nós. A combinação dessas três virtudes só pode produzir mulheres fortes. Estou convencida de que os dons que Deus colocou em nossas vidas individualmente não florescerão sem esses dons do Espírito em operação. Outra versão desse versículo diz: pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Nós temos de pouco a nenhum poder ou autoridade em nós mesmos. Adão entregou ao inimigo o domínio de Deus, que havia concedido a ele e a Eva no jardim. Pela obediência, Jesus recuperou o que havia sido perdido pela desobediência de Adão. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade dos céus e na terra. Nossa autoridade e nosso poder são concretizados em Cristo, porque deveríamos temer se escondemos nossa vida dele. Em 2 Timóteo, Paulo incentiva Timóteo, um jovem ministro e discípulo de Jesus, a cultivar o dom da fé em sua vida. Amadas, precisamos de ter uma fé assim inabalável. Quando tudo dizer para você que não, precisamos ter fé que sim, porque é a providência do Senhor. Sabemos disso porque no versículo anterior, Paulo o faz recordar. Por essa razão, torno a lembrar-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Como que nós vamos fazer isso? Através do estudo da Bíblia, através da oração, através do jejum, através de devocionais, através de buscar alianças, pessoas do qual tem o mesmo foco, o mesmo objetivo. Não nos deixar levar pela religiosidade. Precisamos ter ali sobre a mente o seguinte: a Escritura, ela está acima de qualquer religião. A Escritura, ela está acima de qualquer tradição cristã. Ela está acima de tudo, porque ela é a palavra viva do Senhor. Ela é o nosso alimento. É ela que nos sustenta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. E não basta só ter fé, é ter aquela fé imensurável mesmo. Porque muitas vezes nós acreditamos no poder de Deus, mas ficamos incrédulos sobre o poder dele agir sobre nossas vidas. Por exemplo, às vezes a gente tem uma pessoa que a gente está ali orando, tentando evangelizar ela, chega em determinado momento que a gente fica, nossa, é impossível, não vai acontecer. Mas para Deus nada é impossível. Precisamos compreender que o impossível Ele faz e nós fazemos o possível. Naquela passagem da Bíblia, onde o Senhor pede para os homens remover a pedra do sepulcro de Lázaro, Ele pediu para os homens fazer aquilo por quê? Porque isso era possível para os homens. Ele poderia ir lá. Quem sabe até se Ele mandasse a pedra sair do lugar, a pedra não sairia, não é verdade? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele deixou isso para os homens fazer, porque os homens eram capazes de fazer isso. Porém, ressuscitar, quem ressuscitou foi quem? Foi Jesus. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Só cabia a Ele ressuscitar Lázaro. A mesma coisa é aqui para a nossa vida. Tem coisas que cabe a mim e a você fazer, mas tem coisas que é Ele que vai fazer. O impossível é Deus que vai fazer.
Muitas de nós creem que Deus existe. Onde levamos rasteira é no crer que Ele recompensará aqueles que o procuram sinceramente. O medo atacará mais fortes de nós com acusações. Quem é o acusador? É Satanás. E aí a gente tem que saber lidar com ele. Primeiro, antes ele não dava muita importância para nós porque nós éramos escravos. E agora nós somos alvos, porque nós acordamos para a verdade e somos potência para o reino do Senhor. Um dia nós fomos escravos presos, hoje nós somos libertadores para a honra e glória do nome do Senhor. Então, naturalmente, ele vai nos atacar. Alguns de nós possuem dons do Espírito, que já estão aflorados. Outros ainda vão se descobrir. E aí, o que acontece? Satanás, ele não tem medo dos dons do Espírito. Ele não tem medo dos frutos do Espírito. Ele não tem medo. Se fosse assim, ele não ia se manifestar dentro das igrejas, que é tão normal de acontecer. Ele tem medo da santidade. Porque na Bíblia, a gente estudando, a gente aprende que santidade é igual a justiça. E justiça é o que nos leva lá para perto do Altíssimo. É o que nos leva de volta para casa. E Satanás, ele tem medo da santidade. E como que a gente conquista a santidade? Renunciando o seu eu todos os dias. Todos os dias. É todo dia que você vai sentir vontade de orar? Não é. É todo dia que você vai sentir vontade de estudar a Bíblia? Não é. Mas mesmo assim é renunciar à sua carne, à sua vontade e dizer: Senhor, eu estou de pé porque eu amo você. Senhor, eu estou aqui buscando aprender mais e mais a sua palavra porque eu sou dependente de ti. São essas coisas que nós precisamos para poder alcançar a santidade e aí sim causar temor no Satanás. Amém? A autoridade espiritual é a meta, é o nosso foco. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e que nós venhamos alcançar essa autoridade para que nós possamos ajudar outras pessoas. 9. Orar segundo o Espírito. Orar segundo o Espírito, olha que forte. O nosso livro de estudo é Efésios, capítulo 6, versículo 18, e diz assim a palavra do Senhor: Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O que ele quer dizer? Para nós orarmos uns aos outros. Não adianta eu orar buscando só por mim, não. Temos que orar pelo nosso bairro, pela nossa família, pela nossa nação, por todas as pessoas. Olha que bonito diz aqui o texto. Oração e obediência são a ferramenta mais poderosa na guerra espiritual. Estamos em época de alerta máximo. Observe que Paulo sugere que oremos no Espírito não apenas uma vez, mas em todas as ocasiões. Como oramos com o Espírito? Uma maneira de orar a palavra de Deus. Ao ler as Escrituras, você descobrirá que há tantas orações diferentes quanto a necessidade do Pai Nosso. É uma boa oração diária, mas ao longo do dia descobriremos diversas coisas pelas quais orar. Veremos pessoas necessitadas, nações em crise, líderes que precisam de sabedoria e discernimento. Nós devemos orar por nossos amigos, por nossas famílias e por nossos inimigos. Santo Agostinho disse assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Também gosto de manter um diário das minhas orações ao longo das décadas. Eles se tornaram testemunhos da fidelidade de Deus. Você tem um caderninho de oração? Se não tem, eu sugiro você ter. Eu tenho aqui o meu caderno de oração, do qual eu anoto todas as minhas orações ao Senhor. Anoto todas as experiências que eu tive com o Senhor. Anoto tudo aquilo que eu gostaria de viver na presença do Senhor.
porque com o passar dos dias é natural a gente esquecer, né? Ninguém consegue lembrar 100% assim de tudo, não é verdade? E quando a gente tem ali anotado e a gente ora por algo, passa um tempo, de repente aquilo acontece, vem na memória. E aí quando você busca ali as suas anotações e você vê, nossa, é tão gostoso. E aí eu tenho o hábito de, quando eu faço uma oração para alguém, para mim, por alguma coisa, que seja, está ali anotado, passado um tempo isso acontece, eu costumo colocar dentro de um potinho o que já aconteceu. Que aí quando chegar no final do ano, eu olho para aquilo ali. Às vezes coisas pequenas, mas que para mim é muito, porque quer dizer que o Senhor me ouviu. Então, se você não tem esse hábito, eu sugiro fazer. É algo legal, é algo gostoso de se fazer. E aqui é o término, né? Forte no espírito. Eu sou forte quando ergo minha voz para entoar uma canção celestial. Eu sou forte porque Cristo me fez capaz e confiante. Eu sou forte quando mantenho um coração alegre e saudável. Eu sou forte quando abraço e celebro minha natureza, falando em verdade, em amor. Eu sou forte quando falo de um jeito calmo e poderoso. Eu sou forte porque posso escolher governar minha alma, em lugar de permitir que minhas paixões tenham pleno domínio. Eu sou forte porque sou fortalecida por um estilo de vida e adoração. Eu sou forte porque em Cristo me foram dados poder, amor e equilíbrio. Eu sou forte quando as minhas orações são fortes. Aqui nesse finalzinho tem uma pequena oração. Pai Celeste, ensina-me a orar até que seja tão natural quanto falar. Obrigada pela liderança do Teu Espírito Santo. Conclusão. Para sermos fortes no espírito, precisamos controlar nossos impulsos, emoções, nossa alma. Buscar a Deus de todas as formas. Oração, jejum, muita palavra, muita Bíblia. Dessa forma, teremos poder, amor, autocontrole. Buscar a santificação no Senhor. Só aceita o processo quem entende que nós plantamos a semente, mas é Deus que providencia a colheita. Amém, meninas? Gostaria muito que vocês compartilhassem conosco o que vocês aprenderam, o que o Senhor manifestou no coração de vocês, para que dessa forma a gente venha fortalecer umas às outras. Amém?